Vamos saber agora como é que fica a questão de clima. Olha, o fator seca e estresse hídrico está ameaçando a produção de milho em segunda safra no Paraná e também no Mato Grosso do Sul, principalmente é o que nós vamos ver agora com o repórter José Cunha. Mato Grosso do Sul tem sofrido nos últimos dias com a falta de chuva, o que pode prejudicar aí o plantio do milho em segunda safra. Para saber um pouco mais sobre essas questões, eu vou conversar com a Franciane Rodrigues, que é coordenadora do Centec da Semagro, o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul. Franciane, eu gostaria que você falasse um pouco sobre essa escassez, sobre essa falta de chuva, o que ocasionou esse período. Essas condições principalmente foram prevalecidas por conta de uma massa de ar seco que intensificou em grande parte do estado e reduzindo a quantidade de chuvas de forma significativa. Essas condições vêm sendo percebidas desde março. Março foi um período extremamente atípico, muito seco, baixa umidade relativa do ar e elevadas temperaturas. Abril teve pelo menos uma condição de melhora, com algumas áreas de instabilidades que se formaram, provocando chuvas muito esparsas. Entretanto, no mês de maio a gente já espera pelo menos nos próximos 15 dias uma melhora nessas condições de chuva. Porém, nos próximos meses a nossa expectativa já não é tão satisfatória, uma vez que nos próximos meses a diminuição das chuvas e as elevadas temperaturas voltam a se fortalecer cada vez mais. É claro que essas condições acabou provocando também um estresse hídrico, né? O que dá para falar a respeito dessa condição? A condição de estresse hídrico está ligado muito à quantidade de chuvas. Sem chuvas, o solo fica bastante seco e isso acaba prejudicando a produtividade da safra. Inclusive, o desenvolvimento também é muito prejudicado. Então, essas condições, a falta de chuva, provocam então uma menor produtividade na safra atual. E quais são os impactos que essas condições podem causar nas lavouras aqui de Mato Grosso do Sul? Principalmente no que diz respeito à produtividade. A gente pode aí ter perda de safras, pelo menos. A gente pode ter uma falta de desenvolvimento do grão, principalmente. Então, é necessário que haja chuvas. Porém, o prognóstico não é muito favorável, principalmente nos próximos meses. Previsão de chuva para os próximos dias, então, praticamente não tem. Os produtores que estão plantando agora o milho em segunda safra vão ter que buscar outras alternativas para contornar esse problema. Exatamente. Há uma previsão de pelo menos não uma chuva tão significativa a ponto de favorecer as condições hídricas do solo, mas há uma possível melhora. Entretanto, como a gente não tem uma expectativa de chuva pelo menos até o final do mês de maio, então as chuvas acabam sendo mais escassas, o solo fica mais seco e acaba prejudicando essas condições. E para os próximos meses, essa perspectiva também não é tão otimista. A expectativa é que as chuvas acabam diminuindo cada vez mais ao longo dos meses e as temperaturas e a radiação entrando cada vez mais forte no solo. Tá certo, Franciane, obrigado então pela sua participação aqui com a gente. Conversei com a Franciane Rodrigues, que é coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul. Falou um pouco sobre as expectativas, né, sobre esse período de escassez de chuva. Os produtores então vão ter que buscar outras alternativas para contornar essa escassez e essa falta de chuva. De Campo Grande, Mato Grosso do Sul, José Cunha.